Bem, queridos, agora vamos resolver o número 5 da lista. A número 5, eu já adiantei aqui as massas moleculares, que ela não dá. O exercício... ele dá sim, que é a massa molecular do sódio 23, 32 do enxofre, do oxigênio é 16 e do hidrogênio é 1. Né? Tá ali. Eu só li a pergunta, desculpe. Então, resolvendo a número 5, o número 5 diz o seguinte: lá da PUC, do Paraná, deu os dados, né, as massas moleculares dos elementos, as quantidades de hidróxido de sódio. Então, queridos, aqui nós temos que ter um conhecimento dos elementos químicos, né, das substâncias químicas por seu nome, né, das moléculas. Isso aqui, o ideal seria vocês pesquisarem, né, ou quem já tem o conhecimento, já sabe de tanto falar, de tanto que eu falo em aula dessas moléculas, talvez vocês já saibam de cor cada uma delas. Mas quem não sabe, dá uma pesquisadinha, né, tenho certeza que vai engrandecer o seu conhecimento. Então, hidróxido de sódio e ácido sulfúrico, necessários para a obtenção de 72,5 gramas de sulfato de sódio. Então, nós vamos grifar aqui: hidróxido de sódio, ácido sulfúrico e 72 gramas de sulfato de sódio. Ele pede são respectivamente. Então, as respostas são dadas, que o primeiro valor é hidróxido de sódio, o segundo valor é ácido sulfúrico. Nós vamos descobrir qual a resposta que corresponde aos valores corretos. Então, vamos começar. Como o exercício já disse, nós vamos começar fazendo a reação química. Esse exercício não nos dá a reação química feita, né? Então, vamos lá. Ele diz que nós vamos com hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é a soda NaOH. Mais ácido sulfúrico, o ácido de bateria, né? H2SO4. E vai reagir formando. O que é essa reação? Uma reação de uma base forte com um ácido forte. Sempre vai ter o sal conjugado, né, no caso do cátion e do ânion, junto com água. Então, o que acontece? Quem que é no caso aqui? O cara positivo do hidróxido de sódio é o sódio. O cara negativo é o hidróxido, o H, hidroxila. Aqui no ácido sulfúrico, o cara negativo, né, é o sulfato. A carga dele é -2. E o cara positivo é o hidrogênio, +2. Absurdo. Onde é que saiu esse -2 aqui? Esse -2 vocês já vão entender o porquê que eu estou usando ele, né? Estou explicitando ele aqui. Então, vamos montar. Como eu falei, vai ser sempre o sal e água. Então, o OH vai se juntar com os hidrogênios, formando água. Então, vou colocar aqui vou colocar para o lado de cá. Mais H2O. E esses carinhos aqui, deixa eu colocar em verde para ficar mais bonitinho, vão se juntar, né? Vão reagir e formar o sal em si. Na com SO4, sulfato. Então, o que vai ocorrer? Nós vamos ter Na, um espacinho aqui, SO4. Professor, por que você colocou esse espacinho? Lembrando lá quando a gente vai montar as moléculas, né, moléculas iônicas, né, substâncias iônicas, nós temos que levar em consideração o número de NOx. E a gente cruza esse valor. Esse -2 que está aqui em cima pertence o NOx, né, do SO4, do ânion sulfato. Ele vai descer aqui para baixo. Então, por isso que vai ficar Na2SO4. No caso do sódio, como o NOx dele é +1, ele vai descer aqui, né? Então, professor, por que a gente não põe o 1 aqui do lado, aqui, né? Coloca entre parênteses, SO4 e 1. Porque é aquela coisa, se já ele está aqui, a gente subentende que tem 1, né? Então, não precisa a gente pôr esse 1 ali embaixo. Então, fica ali. Agora, se fosse um 2, a gente colocaria o 2 aqui, né? Um 3, colocaria o 3, entre parênteses, o ânion inteiro aqui. Então, vamos continuar. Determinamos a reação química. Agora, vamos conferir se essa reação está devidamente balanceada. Lembrando, a regra do macho, né? Vou colocar aqui do ladinho aqui para não nos atrapalhar. Macho. Professor, como é que funciona a regra? Primeiro nós vamos ver os metais, depois os ametais. Fora desses alguns, nós temos alguns ametais aqui, daí a gente vai para essa ordem: carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Para fazer o balanceamento bonitinho. Eu vou colocar em azul os valores para nós observarmos aqui. Então sempre a gente tem que ver. Regra do Lavoisier: tudo que tem de um lado, tem que ter do outro. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo que eu tenho aqui, eu tenho que ter lá e vice-versa.
Então vamos lá. Sódio. Quantos sódios eu tenho aqui? Um só. Quantos sódios eu tenho aqui? 2, né? É o nosso metal da reação. Então, eu vou colocar um 2 aqui, que 2 vezes 1 fecha 2. 2 sódios lá, 2 sódios aqui. Agora vamos para usar metais que não sejam nem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vamos lá. Quem que é esse o metal aqui da reação? O enxofre. Quantos enxofres eu tenho aqui? Um. Quantos enxofres eu tenho aqui? Um também. Então, beleza. Tá certo os enxofres, não preciso mexer nos enxofres. Agora vamos. Tem carbono? Não tem carbono. Então não preciso me preocupar. Tem hidrogênio? Tem. Hidrogênios tem. Quantos hidrogênios tem? Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho esse 2 multiplica a molécula inteira. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 2 aqui são 4. Então, eu vou colocar um número 2 aqui, que 2 vezes 2, 4. Fechou os hidrogênios. Sempre na regra do macho fica o oxigênio por último. Por quê? Porque geralmente ele se balanceia sozinho, se a gente seguir essa regra certinho e não ter nenhum erro no processo. Então, vamos lá. Oxigênios. 2 vezes 1 são 2, mais 4 são 6. Aqui eu tenho 4 oxigênios. 2 vezes 1 são 2, mais 4, 6. Fechou. Está balanceada a nossa reação química. Agora vamos para o cálculo estequiométrico em si. Lembrando que a pergunta, ele quer saber o quanto de hidróxido de sódio e o quanto de ácido sulfúrico é necessário para obter 72,5 gramas de sulfato de sódio. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, determinar a teoria, né? Determinar o quanto que pesa a massa molecular do hidróxido de sódio, a massa molecular do ácido sulfúrico e a massa molecular do sulfato de sódio. Então, vamos lá. Do hidróxido de sódio, vou puxar a calculadorinhazinha aqui para ser mais rápido, vou ser mais sucinto aqui. Eu tenho um sódio, massa dele é 23. Né? Na verdade, a massa dele vocês vão achar na tabela periódica é 22,9 e mais alguns números. Está arredondado para 23. 23 mais, tem um oxigênio só, 16, mais um hidrogênio, 1. A massa do hidróxido de sódio é 40. Mas na nossa reação nós temos duas moléculas de hidróxido de sódio. Então a gente vai fazer esse valor vezes 2. 80. Então nós temos 80 gramas de hidróxido de sódio. Vamos para o ácido sulfúrico agora. Eu tenho 2. Vamos passar aqui pelo oxigênio. Oxigênio são 16 vezes 4, né? São 64. O enxofre, 32. Então mais 32. O hidrogênio, são 2 hidrogênios, vezes 1 são 2, então mais 2. A massa do ácido sulfúrico, 98. Então vamos colocar aqui 98 gramas. E quem nós queremos saber também é o sulfato de sódio, né? Então vamos lá. Sulfato de sódio, ele tem 4 oxigênios, nós já sabemos que 4 vezes 16 é 64, então 64 mais. Um enxofre, a massa do enxofre é 32. Mais 2 sódios, como a massa do sódio é 23, 23 vezes 2 são 46, então mais 46, igual. Então, o sulfato de sódio pesa 142 gramas. Beleza. Isso aqui, queridos, essa primeira linha aqui da nossa regra simples de 3, isso aqui é a teoria. Isso aqui é o que a gente tem de teórico. A gente pegou esses dados da tabela periódica, a gente pegou esses dados da teoria em si. Foi estipulado, né? Foi provado essas massas moleculares e colocamos ali. Agora nós vamos para a realidade. O que o exercício quer saber? Ele quer saber esse cara aqui, vamos chamar ele de X, o hidróxido de sódio, e ele quer saber a massa desse cara aqui, o ácido sulfúrico. Vamos chamar de Y, XY. Pronto. Como eu falei, vocês podem colocar qualquer letra aí para vocês se acharem. É um símbolo que informa a incógnita que a gente quer descobrir. Qual o dado que a gente tem? Ele vai dar como, né, resultado, a reação, 72,5 gramas de sulfato de sódio. Então vamos lá. Vamos resolver. Aqui no caso nós vamos ter que fazer duas regras simples de 3. A primeira vai ser, vamos estipular o X, então vai ser X vezes 142 gramas. Então vamos lá. X vezes 142 vai ser 142x, igual. Agora a segunda vai ser 80 vezes 72,5. Então nós vamos pegar aqui 80 vezes 72,5, 72,5, 5.800. Vamos pôr aqui os 5.800.
Tá multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar x igual 5.800 dividido por 142. Nosso x vai ter como resultado, né, 5.800 dividido por 142, 40,8. Vamos colocar aqui 40,8. O que? Nós estamos trabalhando em gramas, então 40,8 gramas. Agora isso nós determinamos a quantidade de sódio. X estava aqui representando o sódio. Agora vamos determinar o ácido sulfúrico, né? O nosso Y que está ali. Nós temos aqui, deixa eu fazer em azul para diferenciar, 98 vezes 72 e Y vezes 142. Então vai ser 142 vezes Y, 142 Y igual. Deixa eu puxar aqui para enxergar melhor. 98 vezes 72,5. 7.105. Tá multiplicando, passa dividindo. Então ficará y igual 7.105 dividido por 142. 7.105 dividido por 142. 50,03. 50,0. Hoje que a gente usou uma casa decimal só aqui, então vamos colocar y igual 50,0 gramas. Né? Agora vamos voltar para o exercício. Nós já achamos o resultado. Para produzir 72,5 gramas de sulfato de sódio, nós precisamos ter 40,8 gramas de hidróxido de sódio e 50 gramas de ácido sulfúrico. Vamos ver qual alternativa da questão tem este resultado. Letra A, 38, deixa eu ver aqui, 38,7, não é. Letra B, 40,8, opa, já chegamos ao primeiro resultado, e 50 gramas, está aqui. Nosso resultado, nossa resposta certa é a letra B.